Saudações! Vamos falar agora sobre a política no segundo reinado. Você acha que só tem conflito político hoje? É nada! A história do Brasil é marcada por vários conflitos políticos. E não vai ser diferente no governo de Dom Pedro II, certo? Então também vai rolar muita treta, sobretudo entre dois grupos aí que vão disputar o poder. Um lado, os conservadores, do outro lado, os liberais. Esses dois grupos, então, eles vão compor ali a organização e a classe política do Brasil à época e vão permear todo o período de governo de Dom Pedro II e serão fundamentais em vários momentos da história do Segundo Reinado, como nós vamos perceber ao longo dessas aulas. Os dois partidos políticos, então, vão disputar o poder no Brasil. Os liberais, que se originam da união dos progressistas, dos liberais exaltados e dos descontentes com o poder centralizado. Esse poder liberal ele vai ser constituído basicamente da classe média, de proprietários rurais do Sul e do Sudeste, que buscam aí a autonomia nas federações. De uma certa maneira, esses liberais estão em busca da autonomia das províncias e, ao mesmo tempo, de uma certa abertura política para que eles possam trazer e discutir pautas que são das regiões em que eles ocupam, sobretudo a região Sul e Sudeste. Esse grupo dos liberais, eles estão associados a todo esse movimento de questionamento a um poder centralizador e centralizado. Alguns liberais, olha que interessante, se identificavam até com algumas teses republicanas, o que não é estranho na história do Brasil, quando a gente olha para trás e percebe todo o movimento de revoluções, sobretudo as revoluções separatistas, que tinham já uma pegada da construção de repúblicas, como por exemplo a Conjuração Mineira de 1789 e a Conjuração Baiana de 1798. O outro grupo que vai compor essa disputa política no Brasil é o grupo dos conservadores. Os conservadores, eles se constituem aí como fruto da junção dos regressistas e dos restauradores, aqueles mesmos que queriam a volta de Dom Pedro I. Esse partido conservador, ele é formado de comerciantes, magistrados, burocratas. Eles buscam a centralização e o fortalecimento do poder executivo. Bom, tendo em vista esses dois grupos, é importante analisar aquilo que há de semelhante e diferente. Bom, a semelhança desses grupos é que ambos, conservadores, liberais, acabam constituindo parte das elites do Brasil à época. Proprietários de terra, muitos donos de escravos, enfim, eram os grupos de poder à época. Algumas diferenças importantes. Os liberais eles têm uma característica mais regionalista, defendem a autonomia das províncias. Já os conservadores defendem um governo mais centralizado, um governo mais articulador, digamos assim, mas ao mesmo tempo um governo mais duro, mais rígido e com interesses aí de disciplina, de organização, enfim. Esses grupos, eles vão disputando o poder e aí na disputa do poder desses grupos vai se dando aí os processos de briga política que vão para além apenas das ideologias e das ideias, mas aí vai entrar do ponto de vista das disputas eleitorais. Sim, galera, eleições. As eleições entre os liberais e os conservadores. Enfim, liberais e conservadores fazem parte de um mesmo grupo, de uma elite, no sentido de serem parte de uma elite, embora com interesses políticos diferentes. E onde que a gente vai ver essa disputa política? Nas eleições. Sobretudo naquilo que ficou conhecido como eleições do cacete. É isso mesmo que você ouviu. Eleições do cacete. O que foram as eleições do cacete? Susta não, galera. As eleições do cacete se deram fruto de toda a conjuntura do golpe da maioridade.
pois o primeiro ministério formado pelos liberais, eles não tinham o apoio da Câmara dos Deputados, que era formada basicamente pelos conservadores. Então, qual foi a sacada dos liberais? Diante da fraqueza da política que eles podiam não fazer dentro da Câmara, os liberais tiveram uma sacada. A sacada foi, chegar a Dom Pedro II e pedir a dissolução da Câmara. Para quê? Para que se chamassem novas eleições. Essas novas eleições culminaram aí com essas eleições do cacete. As eleições foram realizadas em outubro de 1840 e viraram um campo de batalha pelo voto. Rolou de tudo, galera, rolou de tudo. Tudo o quê? Falsificação de votos, roubo de urnas, agressão a candidatos, gente que era raptada para não ir votar. Ou seja, foi uma eleição muito dura, muito violenta, e quem sai vitorioso desse processo são os liberais. A vitória dos liberais, então, vai acender uma luz amarela na cabeça de Dom Pedro. Por quê? Porque Dom Pedro vai sofrer a pressão dos conservadores. Sim, Dom Pedro vai sofrer a pressão dos conservadores. Para tentar fazer o meio de campo, ou seja, organizar o império e não ficar refém de nenhum dos grupos, Dom Pedro II dissolveu o gabinete liberal e formou um ministério conservador. Com essa formação do ministério conservador por parte de Dom Pedro, agora quem fica chateado, triste, desanimado são os liberais, que apostavam que Dom Pedro faria as vontades deles. Não é à toa que eles vão articular o golpe da maioridade. Mas quando Dom Pedro percebe que se ele ficasse do lado dos liberais e perdesse o apoio dos conservadores, ele teria muita dificuldade para governar o império, então Dom Pedro vai buscar uma saída para essa situação, tentando trazer para ele o grupo dos conservadores, que à época tinha um peso e uma força muito grande, até porque os conservadores acabavam defendendo também o império de Dom Pedro. Então, isso tudo é política, isso tudo é discussão política. E Dom Pedro, ele vinha sendo formado para lidar com essas situações e ele vai realizando esse processo. Veja que então, não é fácil ser um imperador, não é fácil lidar com essa conjuntura. Mas Dom Pedro então vai estabelecer essa estratégia. Essa estratégia então vai se constituir naquilo que ficou conhecido como o rodízio dos poderes, que Dom Pedro então vai aplicar mediante as mudanças e a recriação do Conselho de Estado, que é fruto aí de todo o movimento de retomada da Constituição de 1824. Então, Dom Pedro ele vai buscar uma saída para essa disputa entre liberais e conservadores. Qual é a saída que ele busca? Dom Pedro ele vai resgatar a Constituição de 1824. Lembra lá da Constituição de 1824? A Constituição de 1824 ela traz alguns elementos importantes. Um deles é que o imperador se tornava o poder moderador à época. E havia a criação de um Conselho de Estado que ajudava na organização e no controle do império à época. Muito bem, o que Dom Pedro II faz? Ele resgata esses elementos da Constituição de 1824, que havia sido cancelada, mudada lá no ato adicional de 1834. Quando Dom Pedro II traz novamente essas questões, ele se coloca mais uma vez como o poder moderador. E se colocando como poder moderador, ele vai procurar então estabelecer uma política de equilíbrio, digamos assim, entre liberais e conservadores. Esse movimento de Dom Pedro II é um movimento político bem astucioso. Por quê? Porque ele consegue, de uma certa maneira, equilibrando esses dois grandes grupos políticos, manter o seu império, manter o seu reinado, manter o seu governo.
E aí, para organizar melhor isso, ele vai fazer o seguinte: em 1841, ele vai trazer a reforma do Código de Processo Criminal. Assim, ele transfere as atribuições judiciárias que antes eram função dos presidentes das províncias para o governo central. A escolha dos membros da Guarda Nacional passa a ser de competência de indivíduos indicados pelo imperador ou pelos presidentes das províncias. Nesse movimento todo, Dom Pedro II vai organizando a política do seu império. Se liga aí para a próxima reflexão.